Amigos, meus amados irmãos, voltamos para a terceira parte. Nós paramos aqui na vinda de Jesus. Vamos repetir aqui o final. Na primeira vez, quando Jesus veio, ele veio daquele monte lá, parou mais ou menos nessas imediações aqui, olha. Nessas imediações aqui. E lá do meio, ele falou umas palavras proféticas, quando ele entrou em Jerusalém e se proclamou rei dos judeus. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os seus profetas. Quantas vezes eu quis te juntar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Jesus estava falando exatamente do massacre que aconteceria aqui, e aí você entende porque existe somente uma parte do muro ali, onde as pessoas oram, chamada de Muro das Lamentações, porque no ano 70, General Tito, junto com Vespasiano, invadiram Jerusalém e destruíram tudo, se cumprindo a profecia que Jesus falou ao entrar na cidade. Quando Jesus entrou na cidade, ele desceu de jumentinho. E aí vem uma pergunta: se ele era o rei, uma pessoa tão nobre, representando o reino, por que veio num jumentinho, né? Não veio num veículo melhor, numa carruagem, outra coisa assim. É porque era comum aos reis, quando se proclamavam reis na cidade, virem num jumentinho. Isso era comum, esse era o transporte de um rei, um jumentinho. Isso não é porque Jesus era pobre, não. É porque isso era comum na sua época. Então ele vem, ele desce esse monte, passa pelo ribeiro de Cedron, sobe por aqui e entra nesse portão. E se proclama rei. Dada a segunda vinda, eu disse que a igreja será arrebatada. Nós teremos, segundo a Bíblia, 7 anos de tribulação. No meio da tribulação, o pacto será rompido. E aí haverá uma caça, entendeu? Haverá uma caça predatória a todos aqueles que proclamam a Deus em sua vida. Porque o anticristo tentará exterminar o povo de Israel e também aqueles que se dizem cristãos nesse tempo. Então, é nesse momento, quando um exército de 200 milhões de soldados se reunirá no Vale de Megido e virá para esse lugar para invadir e tomar Jerusalém, Jesus colocará os pés lá em cima, no Monte das Oliveiras. Que maravilha! E diz que é somente no resplendor da sua vinda. A palavra de Deus diz: somente no resplendor da sua vinda, esses exércitos serão aniquilados. E exatamente quando ele vir descendo do céu, ele virá como subiu em Atos 1:11, que a Bíblia diz que ele subiu com as mãos assim, olha, abençoando. Ele voltará assim. E quando ele voltar, os judeus contemplarão as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. E na sua coxa direita estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles verão, olharão e contemplarão e se converterão em massa ao Senhor, porque é nesse momento que se dará a conversão de Israel diante de todas as nações. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. E como será isso? É claro, os satélites vão noticiar tudo e todos verão Jesus na terra prometida, quando ele estabelecerá o seu reino milenial nesse lugar. Amém? Existe uma prova muito grande acerca da ressurreição dos mortos e dos vivos. Isso está na transfiguração. Na transfiguração, Jesus tinha alguns discípulos, mas somente a 3 ele se revelou mais: Pedro, Tiago e João, porque esses 3 começam a igreja e vão até o final. Então eles precisavam de uma gama maior de conhecimento. É nesse momento que Jesus aparece no monte e aparecem 2 homens. Lucas registra que eles aparecem com glória, corpo glorificado. E Pedro, quando olha, diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E como é que Pedro sabia que era Elias? Como é que ele sabia que era Moisés? Isso significa que nós vamos conhecer no Espírito os mártires, as pessoas. Não teremos inconsciência de nada, porque o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito de Deus e tem um registro de todos. Mas nesse momento que eles se transfiguram,
Jesus também se transfiguram. E a Bíblia diz que a glória de Jesus absorve Moisés e Elias, e uma voz diz do alto: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me compraz. A ele ouvi. Por que que a palavra de Deus diz isso? E por que que esses três homens estão vendo isso dessa maneira? Exatamente porque Moisés é o maior homem para os judeus, por causa da lei. E Elias é aquele que viria anunciar o profeta. Quando a transfiguração é feita e a voz de Deus fala, esses três homens entendem que não é para ouvir nem Moisés e nem Elias, é para ouvir Jesus a partir daquele momento. E como eles estão com glória e Jesus está glorificado, o que isso significa? Significa o seguinte, que Elias foi arrebatado, mas não morreu. Elias representa aqueles que serão arrebatados. E Moisés morreu, seu corpo foi sepultado por Deus no Monte Nebo. Moisés representa a ressurreição dos mortos. É por isso que nós estamos aqui, para mostrar que a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja é uma verdade. Creia, receba isso no teu coração. Deus te abençoe daqui de Israel. Amém?